Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé. O programa que foi sucesso no rádio, agora em lives através do nosso Instagram, @AntônioTilemon, sempre focalizando assuntos interessantes, né? Não apenas do futebol, não apenas do esporte, aqui agora nas lives. Antes, na Rádio Metrópole, era só sobre futebol. Mas aqui nas lives, há quase um ano, nós começamos no dia 5 de maio do ano passado. Essa é a 162ª live, 162 lives. A gente não faz live todo dia, né? Não tem necessidade, pelo menos 3 vezes na semana. E eu trago hoje com muito prazer, com muita alegria, para vocês que estão nos assistindo, o nosso querido Alex Brasil, né? Acho que é Alex Rodrigues Brasil, salvo engano. Não é isso? Tem o Rodrigues no meio, não tem? É isso. Me lembrando dos tempos lá atrás. Eu lembrei que tinha o Rodrigues no meio. Porque tinha aquela brincadeira de Guga de Aruete, mas eu nunca gostei de apelido. Então, Alex Rodrigues do Brasil. Eu trago o Alex hoje. Ele hoje é o novo. Eu digo novo gestor porque ele tem pouco tempo, né? Então ele é novo mesmo. Apesar de já ter assumido há quantos dias, Alex? Você já assumiu? Há quantos meses? Há 32, 34 dias, se não me engano. 34 dias, então a gente já pode dizer o novo gestor do Esporte Clube Vitória, gestor de futebol do Esporte Clube Vitória. Então, eu conheço o Alex, como a gente está papeando aqui dizendo, desde talvez uns 15, 20 anos, talvez. Eu não estou muito bom assim de datas, de anos, essas coisas. Depois do Covid eu fiquei assim, viu? Até que não tive maiores consequências, mas essa sequelazinha aí ficou. Então, conheço o Alex, avalizo por ele como profissional, como figura humana extraordinária, um cara do bem e por quem eu estou torcendo mais fervorosamente para que faça um belo trabalho no Vitória, que coloque o Vitória no lugar que o Vitória realmente merece, que é um lugar de destaque no futebol brasileiro, né? Já está disputando o Campeonato Baiano em paralelo com a Copa do Brasil. E vem aí a Série B, com fé em Deus, o Vitória. Eu sou um Bahia, mas não sou um Bahia daqueles que quer que o Vitória se lasque, como alguns babacas pensam. Eu acho que o futebol, para ser forte, os dois rivais, principalmente, têm que estar fortes. A gente não pode estar torcendo para um se acabar. Não existe isso. Para quem vive no futebol, não existe. Eu fico, assim, rapaz, realmente entristecido quando eu vejo colegas de imprensa vibrando com a desgraça de um, Deus me perdoe que eu detesto esse nome, ou com a desgraça do outro. Eu não entendo isso. O cara bota a pastinha dele debaixo do braço para ir vender os comerciais. Se ele chega em mim, se eu tenho algum tipo de negócio, ele chega em mim pedindo comercial, eu vou dizer, peraí, não posso anunciar com você, você só faz esculhambar o futebol. Uhum. Como é que você vai vender um produto e pega esse produto e sai esculhambando no rádio, no jornal, a boca pequena? Isso é coisa de quem realmente não tem um pingo de bom senso, né? Não tem um pingo de bom senso. Bom, mas eu demorei um pouquinho nessa introdução, porque o povo está entrando aí, e eu gostaria de primeiro saber de Alex, que aí eu vou buscar um pouquinho lá de trás, de uma parte que talvez eu não tenha maiores informações dele, né? Como foi que ele entrou no futebol? Lá de trás. Não sei se Alex tentou carreira de jogador, e depois... Eu queria que ele contasse, porque o nosso papo que eu te ler aqui, Alex, é para contar história, é para contar a vida do convidado. Vida pessoal de ninguém me interessa. Ninguém. Então, aqui é a vida profissional, né? E aí, como a gente tem 1 hora de duração, a gente vai lá para trás para buscar a história toda até chegar nos dias de hoje. Então, eu lhe pergunto, como foi que você entrou no futebol? Como foi que você se interessou pelo futebol? Boa noite, Alex. Boa noite, Tilé. Uma alegria estar aqui com você, amigo de muitos anos. Eu quero parabenizá-lo pelo programa, né, que só vem com grandes informações, conteúdo, isso é muito importante. Boa noite a todos que estão acompanhando aí, seus seguidores e os meus, que a gente possa falar um pouquinho da nossa trajetória, como você perguntou. Um sonho de criança, como qualquer outra criança, querer ser um jogador de futebol. Iniciei a minha trajetória no infantil da Portuguesa, fui passando por todas as categorias de base. Aí eu morava num bairro em São Paulo, que é o Bom Retiro, que é muito próximo ao Canindé. E aí essa minha ida para a Portuguesa. Aí meus pais se mudaram para o Tatuapé e eu fui para o Juventus da Moca, né? E lá fiz
toda a minha profissionalização com grandes jogadores que saíram para o mercado mundial, né? E dentro disso, paralelamente, eu jogava e também fazia a faculdade de Educação Física, né? Me formei em 98 em Educação Física. Porém, não tive êxito, né? Nessa questão de atleta profissional. Ao término da minha universidade, em dezembro de 98, eu recebi um convite. Tinha acabado de me formar e recebi um convite para ir jogar no Futebol Clube da Maia, lá em Portugal, que era a segunda de honra na época. Hoje a equipe não existe mais, né? Mas ali é pertinho do Porto, então foi uma experiência de 6 meses muito boa. E eu retorno ao Brasil depois desses 6 meses e tive uma lesão que me prejudicou no decorrer dessa carreira. Porém, já era um homem formado e fui buscar sempre conhecimento, buscar aprender cada vez mais. E tive a grande oportunidade de conhecer Antônios, né, naquela época. Isso nós estamos falando coisa dos anos 2000, 2002. Quer dizer, na verdade, a Antônio foi fundada em 1993, mas você veio um pouco mais à frente, realmente. E aí eu conheci Guga, que depois me apresentou a você, apresentou a Terceiro, e ali foi uma grande escola para mim, né? Aprender como era negociar atleta, né? Isso para hoje, para o cargo que exerço, isso me ajudou muito, né? Nessa minha trajetória. E ali eu iniciei e devo tudo a vocês, que ali me abriram bastante os horizontes. Logo após isso, eu tive no período de 2007 para 2008, recebi o convite da Trafic, na época que estava gerindo o futebol do Palmeiras, e tinha o Ituano, tinha uma série de projetos dentro da empresa, por onde eu fiquei até o término de 2008, na Trafic. E justo nessas andanças do futebol, eu, por conhecer muitas pessoas na Itália e os diretores vinham acompanhar naquela época a Copa São Paulo, né, para ver os novos talentos. E numa dessas eu conheci, na época, o diretor esportivo, né, aquele diretor técnico da época da Udinese, que é o Antonello Preti. E vim aqui para a gente ver jogos. E eu fui acompanhá-lo. E nessas viagens pelo interior de São Paulo, ele falou assim, eu vim aqui para acompanhar a Copa São Paulo, mas eu vim aqui para te contratar. E aí eu falei, poxa, que legal, você para ser o nosso observador aqui no Brasil. Aí eu falei, poxa, perfeito, me desliguei da Trafic, em 2009 fui à Udine, e aí a gente tinha acabado de chegar em Udine, vendo toda a forma de trabalho, a metodologia de trabalho, e chego para assinar o contrato, ele põe o contrato na mesa, e na Itália tem o presidente, né? O organograma de trabalho é o presidente, o diretor-geral, o diretor técnico, chefe de scouts, e eu respondia diretamente para o diretor técnico. Aí ele me apresenta o contrato e fala assim, teu contrato está aqui, só que a gente recebeu uma proposta do Parma. Você quer ficar aqui em Udine ou quer ir a Parma com a gente? Aí eu fui. Vou com vocês. É claro que eu vou nesse projeto. E daí eu vou a Parma, a gente acerta lá um contrato de 5 anos e comecei a trabalhar aqui no Brasil, representando o Parma no Brasil. E essa foi uma outra grande experiência de ver o futebol italiano, a parte tática do futebol italiano, que isso foi muito bacana para mim. Na época o Donadoni era o treinador e passar momentos com o Donadoni para mim foi extremamente importante para ver a forma de jogo, né? Isso me ajudou bastante. E também de observar atletas, né? Isso para mim foi uma escola fantástica. Deixa eu encaixar uma pergunta dentro desse tema que você está desenvolvendo, Alex. Na última quinta-feira, não sei se você se recorda dele, acredito que sim, eu conversei aqui com o Ricardo Long, que foi lateral esquerdo do Palmeiras em 76, campeão paulista, depois veio para o Bahia em 77, 81. E ele disse uma coisa que eu achei muito interessante, inclusive a sacada do meu filho, que é o produtor. Ele fez 1 minuto em cima daquilo, exatamente daquilo que ele tinha externado.
que o brasileiro está jogando muito individualmente, né? E o europeu joga a nível de conjunto. Você concorda com essa visão que o Ricardo teve? Você que passou lá Concordo. pela Itália, como você está dizendo aí, vivenciou isso, né? Então, qual é a sua visão sobre essa declaração? O conjunto é fundamental. Eles têm, é claro que a gente tem um jogador diferente dentro da equipe. Na época, a Mauri estava jogando no Parma, na época que eu fiquei lá. Tava um outro jogador de seleção italiana, que eu não me recordo o nome agora, mas a gente sabia que o conjunto era, eles sabiam que o conjunto era importante, mas tinha as individualidades, isso não se abre mão, mas a parte tática do jogo lá é muito bem colocada e organizada, principalmente no treino de sala que eles fazem antes de ir para o campo. Isso em cima do adversário que você vai enfrentar. Então, é muito bem conduzido e trabalhado como uma empresa. Você entra às 8 da manhã e os atletas saem após o treinamento, fazem toda a sua alimentação, mas o staff continua trabalhando ainda em cima do adversário que vai enfrentar no final de semana, pelo calendário que existe, né, Tilé? E aí, Tilé... Sim, aí voltando à sua história, à sua experiência no Udinese e Parma, né? Aí começou em 2011. Se você Aquela puder onda... dar uma chegadinha, um tintim de nada para a esquerda, porque tem uma luz aí na sua cabeça. Assim? Aí, pronto, tá ótimo. Porque tem uma luz atrás de você aí que estava refletindo muito, fazendo como se fosse uma espécie de sol nascendo em sua cabeça. Sim, vamos lá. Então, conte a sua experiência. Aí, em 2011, eu vinculado ao Parma, começou aquela onda do executivo de futebol no Brasil, que foi pelaquela final da Copa do Brasil entre Curitiba e Vasco, onde os dois gestores da época eram Rodrigo Caetano e Felipe Ximenes. E aquilo começou a despontar no nosso país. E aí, no meio do ano, junho, julho de 2011, eu recebi o convite do antigo presidente do Internacional, Giovanni Luigi, para bater um papo com ele em Porto Alegre. E aí começou a clarear essa questão do executivo, do gestor de futebol. Sim, aí nós estamos falando de 2011, no caso, né? Que você falou agora. 2011. Então, tá. eu fui ao Parma em 2009. Você cumpriu o seu contrato de 5 anos, não? Não, aí vai chegar nesse ponto. Tá. Aí eu recebi o convite para bater. Como a gente viajava bastante, analisava bastante jogos em loco, então a gente foi criando uma rede de conhecimento. E as pessoas foram falando com a gente. Aí veio esse convite do Dr. Giovanni para mim bater um papo. Ele era presidente do Internacional na época e ele era o gestor da rodoviária de Porto Alegre. E eu fui conversar com ele. Ele falou, pô, Alex, eu preciso trazer um cara do seu perfil assim para o Internacional, pô, de mercado, conhecedor, analista e tal. Falei, presidente, estou à disposição e tal, vamos conversar. Só que na época eu não tinha um nome no mercado ainda para você assumir um internacional, né, naquele momento. Ele falou, ó, eu vou conversar com meus estatutários aqui, com o pessoal, e a gente volta a se falar. Eu, tranquilo. Passa-se 2 semanas, 3 semanas, ele anuncia o falecido Fernandão, na época, como gerente de futebol do Internacional. Lembro. E aquilo ficou para mim assim, não foi dessa vez, não era para acontecer, e vamos seguir. E continuei meu trabalho. Em dezembro do mesmo ano, o Paraná Clube me procura. O Paraná numa situação extremamente difícil e na 2ª divisão do campeonato estadual havia caído, né? E aí eu converso em casa, falo, eu vou encarar esse desafio, né? E eu tinha um contrato adiante com o Parma de mais 2 anos e meio. Até teve um problema em casa, pô, mas você vai largar recebendo em dia para ir se aventurar? Eu falei, não, eu vou surfar essa onda, né? E eu achei que esse é o momento da mudança do futebol brasileiro, né? E aí eu acertei com o Paraná, e com esse acerto eu peguei o avião e fui em janeiro falar com o meu chefe na Itália, né? Porque eu ia 2 vezes ao ano para a Itália ver a metodologia, o que estava sendo feito de diferente. Né? Então eu ficava 40 dias no verão e 20 dias no inverno, porque no inverno eu não gosto de inverno, né? Então, para mim, eu ficava muito pouco tempo. Aí, Tilé, eu fui lá, conversei, ele não entendeu nada, porque eu fui, tipo,
virada do ano, logo na sequência eu fui para a Itália, assim. Ele não entendeu, por que você está fazendo aqui logo assim? Eu falei, vim conversar com você, com o Antonello, né? Eu vou ser no Brasil o que você é aqui na Itália. E aí ele vira para mim assim, Alex, eu fico muito contente quando alguém da minha equipe está progredindo. E por isso eu vou pagar metade do que você tem para receber do seu contrato ainda. Aí isso foi uma grande demonstração de carinho pelo meu trabalho, e isso me emocionou muito no momento. E aí eu poderia ir para o Paraná, porque o Paraná realmente vivia uma das maiores crises econômicas de 2012, numa segunda divisão, e eu fui fazer meu trabalho, Tina. E lá comecei a exercer essa função de executivo de futebol. Aí fiquei 2 anos no Paraná, até o final de 2013, onde fizemos uma campanha quase com acesso. Foi realmente ali, eu percebi que realmente a questão econômica influencia diretamente no rendimento da equipe. E isso realmente faltou, eu posso afirmar que foi isso. Aí eu retorno, depois saí em 2013 e em janeiro, fevereiro, eu falei, vou dar uma respirada, voltei. Eu lembro, recente, minha filha tinha acabado de nascer em janeiro de 2014 e eu fui à Itália dar um giro, ver o pessoal, rever alguns amigos. Mas nesse período, o Sérgio Malucelli do Londrina estava me ligando, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Falei, eu vou para a Itália, depois no retorno a gente volta a se falar. E em março de 2014 eu fui ao Londrina. E lá foi uma grande experiência para mim, pelo fato do Londrina não obter um título de expressão, fazia 22 anos, né? E naquele ano a gente conseguiu o título estadual, e isso foi muito bacana, um trabalho extremamente bacana que me marca bastante ali. E logo na sequência a gente fez o acesso da Série D para a Série C. Então, ali foi um ano muito bacana. Em 2015 eu fui, pelo fato de eu ter uma relação muito próxima, né, com o Washington, Coração Valente, e ele estava vivendo em Caxias, a cidade dele lá, e ele virou o vice-presidente de futebol do Caxias. E me fez o convite, Alex, eu preciso de você aqui, vem me ajudar. E eu, de prontidão, já fui, falei, não, vamos, me desliguei com Londrina e fui a Caxias, mas infelizmente não andou a coisa, o trabalho não fluiu. Porque são coisas assim, né, Tiré? O trabalho é uma coisa e o resultado é outra. Claro que uma coisa está encaixada na outra, que muitas pessoas veem somente o resultado, né? Quando a equipe está no campo, o que é que tem que ser feito para colocar uma equipe em campo, né? São diversos departamentos, são diversas áreas, tem que estar uma sinergia muito boa para que as coisas fluem lá dentro do campo. E isso eu analiso dessa maneira como gestor. E aí não deu nada certo em Caxias. Aí eu retorno, fico um período fora do mercado, e o Sérgio Malucelli, novamente no Londrina, preciso que você volte para me ajudar a subir da Série C para a Série B. E aí voltei, também foi com êxito, ali foi um momento especial na minha carreira também, com esse segundo acesso com Londrina. Aí, em 2016, aparece o Paysandu, da figura do presidente Alberto Maia, que me procurou, a gente bateu um papo em São Paulo, e eu fui ver o futebol do Norte, né, da paixão que existe lá, né, um povo que é apaixonado por futebol, uma coisa assim, realmente diferente daquilo que eu já tinha vivido. E também em 2016 o Paysandu fazia 3 anos que não conquistava um título. E aí a gente montou o planejamento e, graças a Deus, as coisas fluíram, né? E com o título do Paraense. E logo na sequência tinha a Copa Verde, né? Essa competição tão importante ali do Norte. E o Paysandu bateu na trave e não havia ganho nenhum título. E ali, naquele momento, nós também tivemos a felicidade e o êxito de conquistar esse título tão importante, que naquela época, no meio do percurso de 2016, dava vaga para a Sul-Americana. Aí a CBF mudou e colocou o campeão da Copa Verde e entrava nas oitavas da Copa do Brasil, né? Então,
mas ali era um momento especial do clube que eu acredito que poderia, pela receita, né, se não tivesse mudado a fórmula, né, e fosse disputar uma Sul-Americana realmente, poderia ter feito maiores coisas da parte de organização do clube, né, de estrutura do clube. Então, até hoje, o Paysandu não tem um centro de treinamento, né? Tem lá o espaço, mas não construiu, né? Então, acho que isso foi uma das coisas que a gente, juntamente com os gestores da época, né, do presidente Alberto, deu um pontapé inicial naquilo, mas está paralisado. Eu acho que tem que novamente fazer isso andar, para que só assim, com organização e estrutura, que as coisas dentro de uma equipe de futebol fluem. É dessa maneira que eu vejo. Aí, no meio do ano de 2016, o Curitiba me procura, né, no Campeonato Brasileiro Série A, e eu aceitei o convite, volto à cidade de Curitiba, mas para trabalhar no Curitiba. Também num momento complicado do Curitiba, o Curitiba sempre brigava para não cair, né? Fazia já alguns anos consecutivos que sempre brigando para não cair. E a gente foi colocando a gestão aos poucos e faltava 5 rodadas antes do término. O Curitiba sempre na última rodada se escapava, né? Naquele ano de 2016 foram com antecedência que conseguimos não brigar por esse rebaixamento. E também, no início de 17, Curitiba fazia 3 anos que não ganhava o título estadual. E ali, naquele momento, conquistou o título, que até hoje não conquistou mais nenhum título ainda, né? E foi uma grande tristeza para a minha carreira pessoal, em 2017, no Campeonato Brasileiro, ter caído para o Curitiba num gol que não se explica lá em Chapecó. E aconteceu. Claro que não é aquilo que nós gostaríamos e planejávamos, mas infelizmente isso aconteceu. E isso me marcou bastante, muito tempo, negativamente, né? Mas passou. Mas a gente sempre colocando o nosso trabalho, nossa gestão da forma que a gente sempre imaginou. Aí, Tilé, eu fui dar um... Deixa eu só fazer alguns registros aqui, Alex, para poder não passar, você vai entrando em outros assuntos e aí a gente deixa de registrar. Cadu Furtado, dizendo que você ganhou alguns títulos no Papão, né? Depois ele voltou e disse que fomos campeões invictos, estadual invicto. Né? Apareceu também aí o Caio Lisso, uma figura que eu gosto muito, um menino bacana, que é jogador de futebol, que ele botou Aruete é fenômeno. Entendeu? Alguns registros legais aqui que eu estou tentando fazer também para poder ilustrar as pessoas que estão nos prestigiando, né? Claro. Vou citar aqui o nome das pessoas que estão nos prestigiando. Sim, mas aí deixa eu lhe perguntar 2 coisas com relação a isso que você está respondendo, que você estava contando aí. Então, o gestor de futebol também acaba sendo um andarilho, né? Ele roda do mesmo jeito que o atleta, não é isso? É verdade. E a gente abdica da família, que hoje uma coisa que eu sofro bastante é não ver meus filhos crescerem. Né? Oi? Os seus meninos, suas crianças. O Guilherme vai fazer 10 anos agora em junho, né? E a Gabriela fez 7 em janeiro. Então foi alguém que escreveu por eles. Gui e Gabi prestigiando a live também. E depois, eu não sei se sua senhora, se alguém da sua família botou, teve problema mesmo. Quando você citou esse da Itália que não quis ficar lá. Deve ter sido a esposa, né? Eu imagino que tenha sido realmente. E teve problema mesmo. Foi muito bacana. Foi duro porque vocês estão participando. Você imagina, né, Tilé? Eu tinha uma estabilidade, eu tinha pagamentos em dias. E, assim, quando eu saio do Parma, se eu não me engano, eu saio em 2012 e vou para o Paraná. O Parma chega naquela temporada 11-12, ou 11-12 ou 12-13, não me recordo, chega a UEFA, né, para disputar a UEFA. E não participa por questões, por não ter feito pagamento, depositado o pagamento que tem na UEFA, e por isso perdeu a vaga para disputar essa competição, né? Tem a Champions e a UEFA League, né? Eles perderam essa oportunidade, que ali também acredito que o Parma ia deslanchar naquele momento, voltar ao Parma que era.
e depois a coisa desandou no Parma. Impressionante, e agora também vive no Campeonato Italiano na zona de rebaixamento, né? Mas é um lugar fantástico, uma cidade fantástica, que eu tive a oportunidade de deixar grandes amigos, em Roma também, tenho grandes amigos lá. E aí, Tila, eu parei no Curitiba. Sim, você parou em 2017, que 2017 no Curitiba. Aí, em 2018, eu fui estudar. Tila. Até agora você pode avaliar qual foi o seu melhor trabalho, se no Londrina, porque você teve 2 acessos de um título estadual, não é isso? Foi. Ou no... Qual foi o outro que você citou aí? No Paysandu, onde você teve bons resultados também. No Londrina você considera que um desses 2 tenha sido o seu melhor trabalho até hoje, ou não? Você tem uma outra... assim, trabalho com aquilo que eu falei no início, Tilé. As pessoas têm que desvincular o que é trabalho e o que é resultado, né? Então, eu concordo com você. Uhum. O trabalho, se eu for falar para você, o trabalho que mais me encantou foi o do Paraná, que foi o primeiro daquela temporada 12 e 13, que ali, para mim, foi bastante interessante. Agora, o resultado, né, esportivo, realmente foi o do Londrina, que foram 2 acessos e um título depois de 22 anos, né? Claro que os demais foram bacana também, né? Mas o de trabalho de 2012 e 13, por ter sido o primeiro, da forma que a gente encontrou o clube, tivemos que, foi muito trabalhoso realmente, com toda a dificuldade econômica que existia naquele momento. E do Londrina foram as conquistas. Foram as conquistas que realmente marcaram esses 2 acessos e o título estadual depois de 22 anos. Isso também foi bem importante para mim. Aí em 2018, Léo, eu agora está na hora Você estava em 2017 no Curitiba, não foi isso? Aí aconteceu a tragédia lá em Chapecó. Uhum. A tragédia em Chapecó com o rebaixamento na última rodada da competição aquele ano, e o Vitória jogava com o Flamengo aqui. E é uma coisa que eu não gosto nem de lembrar, mas a gente tem que contar as derrotas também, né, Tila? Não são só vitórias, né? São elas que valorizam as vitórias posteriormente, né? Exato. Eu cresci e amadureci muito com isso, mas me perseguiu bastante tempo, muito tempo, esse 2017. Aí, em 2018, eu procurei falar, agora eu vou me reciclar, vou estudar. E aí, fui me capacitar mais, estava aquele início do curso de gestão da CBF, fui estudar, e ali também me abriu muitas coisas, principalmente na parte de planejamento estratégico, uma série de fatores que colaboraram para o meu crescimento, né? Ali foi uma grande arma de fortalecimento para mim. E no meio que eu estava, o curso, se eu não me engano, começou em fevereiro, março, e no meio do ano eu recebi o convite do Portimonense para trabalhar lá. Só que o curso da CBF terminava em outubro. E eu conversei com o Theo, né, que hoje é o gestor do clube, né? Tem o presidente, tem o investidor, né? O Theo é o investidor do Portimonense, que hoje o Portimonense está numa grande desenvoltura lá em Portugal. E em julho eu recebi o convite, aí terminei o curso, outubro eu fui. Final de outubro eu fui e permaneci 10 meses lá, que foi uma outra grande escola, a escola portuguesa. Então, eu cheguei na frente, antes de chegar esses treinadores portugueses aqui para o Brasil, e eu tive essa comparação, que o treinador português, ele é mais técnico, né, do que o treinador italiano, que é mais tático. Essas 2 escolas são fantásticas. E trabalham muito, ambos. Porque você vê o treinador que eu peguei lá em Portugal, ele chegava 7 horas para o pequeno almoço, que eles costumam café da manhã, e depois só ia embora 7 horas da noite. Depois fazia o treinamento, discutia o treinamento que foi feito, a análise por vídeo, planejava em cima do adversário, já focando no próximo treinamento. Então, é uma empresa, né? E assim, não me surpreendeu nada de ver. Claro, o Gesualdo é muito conceituado, não foi bem no Santos, acontece, mas o que está no Palmeiras hoje, o Abel, é um cara que eu enfrentei lá em Portugal quando ele estava no Braga. Jesus sempre vinha ao Brasil para acompanhar
os jogos aqui, sempre estava antenado e isso facilitou muito, eu acho que, o trabalho dele aqui. Então, hoje você pode fazer uma estatística, né, Tilé, entrando nessa área mais técnica, existe treinadores portugueses espalhados pelo mundo todo. Isso é uma coisa que ele tem uma escola, uma forma de trabalho, né? Isso é muito bacana que eu tive essa oportunidade de conhecer. Então, a escola italiana mais tática e a escola portuguesa mais técnica. Então, isso fez com que a gente analisasse o jogo de maneira diferente. E aí, fiquei lá 10 meses, muito bom, mas a saudade bateu, Tilé. Aí, era uma coisa que eu sempre sozinho, sempre como você mesmo citou, eu falei, apareceu o convite do Paraná novamente, o Paraná em 2019, na metade, se eu não me engano, eu cheguei agosto, né? Eu saí, 1º de setembro eu chego no Paraná. E eu me recordo que eu fiz o jogo contra o Sporting lá, em Portimão, e no dia seguinte eu fui conversar com o Theo que eu gostaria de voltar para o Brasil por saudade da família, né? Então, mas foi uma experiência fantástica lá em Portugal que quem sabe um dia a gente possa retornar, que eu gostei demais. Mas o fato de estar sozinho, isso realmente contou bastante. Aí eu volto para o Paraná em 2019, Paraná, chego no segundo turno do Campeonato Brasileiro e aí a gente traça, né? Acho que para você alcançar um objetivo, Tila, você tem que ter metas. Isso é primordial em qualquer empresa. Então, na minha visão, né, dentro do Campeonato Brasileiro, que na época eu só peguei 19 rodadas em 2019, você tinha que ter metas para alcançar o objetivo que era o acesso. Eu acho que isso tem que ser feito. Então, a gente traçou algumas metas e, por detalhes, naquele ano, 2019, não aconteceu. E não culpo tanto a questão financeira naquele momento, não, Tila. Eu acho que foi mais... Naquele momento, não foi a financeira que acarretou o não êxito do acesso. Já em 2013, sim, a questão financeira no Paraná. Em 2019 não foi aquilo, não foi isso. Foi mais coisas internas de gestão, porque você tem a gestão do treinador com o grupo, eu tenho a gestão no modo geral, né? Acho que faltou um pouquinho da gestão de grupo ali do ambiente de trabalho entre comissão e jogadores. Aí, 2020, Paraná, sem nenhuma condição financeira, pior, eu acho que chegou a ser pior do que eu encontrei em 2012. E nós reconstruímos com muito trabalho, com o esforço dos profissionais que lá estavam. Aí nós iniciamos com o Alan Al, que hoje tem aparecido no mercado aí como treinador. Os jogadores que chegaram dentro de uma realidade, praticamente nenhuma realidade econômica para poder contratar. A base, o que tinha de bom, a gente trouxe, né, para trabalhar no profissional. E fomos tocando até a hora que... Você estava lá naquela virada histórica contra o Bahia de Feira? Tava. Foi um negócio... Foi uma das grandes emoções que eu senti como gestor, viu, Tilé? Aquilo, para mim, não vai se repetir mais dentro desse século. É uma vez no século. 2-0, 45 no segundo tempo. 5 minutos de acréscimo, 3 gols. Eu nunca tinha visto uma daquele. Eu já tinha visto o Bahia, por exemplo, tomar 4 no final de semana em Recife, em 81. O Bahia tomou 4-0 uma semana atrás, né? Quando chegou no domingo seguinte, quer dizer, uma semana já à frente, deu 5. Então, tinha tomado 4-0, que chegou aqui e ganhou de 5. Isso eu já tinha visto. Mas ganhar um jogo, aliás, no seu caso, você estava perdendo o jogo. Por 2-0, aos 45, que dá ganhar com 5 minutos de acréscimo por 3-2, mas, meu amigo, aquilo ali foi coisa do outro mundo, viu? Olha, foi uma emoção porque o Paraná precisava, assim como o Bahia de Feira também necessitava, da parte econômica, creio eu, por mais que acho que naquele momento eu sei que, conhecendo um pouquinho o futebol baiano, o Bahia tem uma estrutura, o Bahia de Feira tem o seu investidor, que tem as contas em dia, mas naquele momento... O dono é um milionário, um dono das maiores riquezas da Bahia. Então, assim... Ali o problema não é dinheiro, não. E nosso problema naquele momento era o dinheiro, e necessitava muito daquele dinheiro. E ali foi uma coisa inexplicável, realmente, né? Aquela emoção por
por necessidade realmente do clube. E nós estávamos tocando o projeto muito bem, né? E aí chega, claro que o estatutário tem todo o direito de fazer o que bem entende, achar o que é melhor. E naquele momento, na virada do primeiro para o segundo turno, o presidente Leonardo, que é meu amigo pessoal, optou da troca de treinador e a troca do gestor. E nós entendemos, mas infelizmente depois da troca o Paraná só desceu, né? Não sei se explica alguma coisa, porque nós tínhamos a gestão do grupo, da equipe de trabalho e acarretou, no que todos nós sabemos, no rebaixamento do Paraná. E é uma pena isso ter acontecido no ano passado, né? E aí eu saio se eu não me engano, em outubro. Outubro. Setembro para outubro. Eu saio final de setembro. Aí fico um período em casa e aí apareceu o convite da Ponte Preta, né? No final do campeonato. E eu acreditava, porque a Ponte Preta tinha um bom time, eu acreditava no acesso, mas ali, quando nós chegamos, colocamos a nossa forma de trabalho, a nossa gestão, e os jogadores entenderam, até pegar confiança na gente, mas ali teve 2 momentos que eu vejo que foram cruciais para o não acesso. Foi no jogo lá em Caxias, diante do Juventude, que na véspera da partida foi se falar da questão financeira de salários. E eu falei, pô, isso aqui não é legal nesse momento, num jogo importante que nós temos. Momento errado, Momento errado. E acarretou da derrota. Saiu na frente e perdeu, tomou a virada 2-1. E o jogo seguinte era o derby, né? E a mesma coisa, se falando dessa questão financeira. E saiu na frente e depois tomou um empate. E ali foram, querendo ou não, 4 pontos, né? Que fizeram falta para o acesso na Ponte naquele momento. E aí, Tila, iniciamos a temporada, fizemos todo o planejamento junto com a direção, as coisas estavam encaixando, estavam andando na maneira que a gente estava colocando. Aí você está falando da pré-temporada para esse ano, né? Para esse ano, 2021. Né? E no meio, assim, aí eu já chegando no Vitória, né, Tila? Aí foi muito engraçado que algumas pessoas começaram a comentar isso para mim, né? Da possibilidade do Vitória. E eu, por ter esse conhecimento com todos vocês aqui, pô, eu não pensei 2 vezes, né? Quando começou e quando Paulo me ligou, eu, de prontidão, eu já tinha... Eu estava meio desgastado, não compactuava com algumas ideias que estavam sendo geridas lá na Ponte. Aí eu pedi meu desligamento. Acho que nisso, quando eu peço, acho que facilitou o contato para que eu pudesse estar aqui hoje defendendo esse grande clube, que eu estou muito feliz aqui, trabalhando muito, assim como todos, né? A gente tem feito, assim, acredito eu, um grande trabalho. Esperamos que os resultados possam vir para dar alegria para todos os torcedores, que é isso que a gente almeja e espera que aconteça. Muito bem. Até aí você contou a sua história por um todo, né? Foi e agora eu vou entrar com algumas perguntas. Mas deixa eu esclarecer uma coisa. Entrou acho que Luiz Sandro, alguma coisa assim, pedindo para você, Alex, falar da estupidez da direção do Vitória. Por favor, não fale nada, deixa comigo. Da estupidez da direção do Vitória em demitir e afastar o Emerson Orlando Melo. Eu não posso fazer uma pergunta dessa, Alex, que chegou, tem 30 e poucos dias, e teve um fato desse que ele talvez não conheça o trabalho, não conheça o que estava acontecendo. Ele chegou agora, minha gente. Então, ele botou assim, fale ele ou fale você, Tila. Então, quem vai falar sou eu. Eu acho que foi realmente uma estupidez. Eu estava acompanhando o trabalho de Emerson, né? Inclusive, cheguei a colocar 2 jogadores na base do Vitória, aprovados lá pela comissão técnica, sub-15 e sub-16, se não me engano, alguma coisa assim, que eu os levei para Emerson, né? E aí Emerson fez o período de avaliação lá com o Ricardinho Amadeu, que hoje está no profissional, tal, o goleiro Kelvin, de 15 anos, hoje 16, me parece. Sim, então eu estava acompanhando o trabalho de perto e via como o Emerson era dedicado. Eu acho que realmente foi uma bola fora. Agora, pode ter acontecido alguma coisa internamente que eu não tenha conhecimento, e
Então, aí eu não estou também com essa condição toda de comentar de forma mais profunda. Mas, assim, faz uma avaliação geral, né, pelo que eu sei, pelo que eu vi. Eu vou até ver se convido meu amigo Emerson, não sei se ele vai querer falar alguma coisa nesse sentido, que é outro que eu conheço muito bem, foi por mais de 16 anos ligado ao Antônio, né? Começou a ser ligado ao Antônio através de mim, inclusive, quando ele chegou aqui, vindo do Guarujá, para jogar na base do Bahia. Então, assim, eu sinceramente não entendi. Soube até que Paulo falou que o trabalho não estava sendo bem realizado. Então, eu não tenho condições de avaliar, embora acho que ele estivesse fazendo um bom trabalho, né, porque eu não estou no dia a dia. É aquela coisa, Alex. Eu vejo cronistas esportivos aqui. Porque fulano de tal não tem perfil para ser treinador do clube tal. Por exemplo, quando o Bahia e Vitória demitem e passam a procurar no mercado, né? Fulano não vai dar certo aqui porque não tem perfil. Como é que o cara pode falar do perfil de um profissional que ele nunca viu trabalhar, rapaz? É verdade. Não é? Não tem perfil como? Como não tem perfil se o cara nunca viu, meu amigo? Então são essas coisas que, assim, eu procuro ter muito critério, sabe? Eu sempre fui assim, desde que eu comecei, aos 16 anos de idade, hoje vou fazer 61 no mês que vem, né? Eu procuro primeiro adotar uma linha de, primeiro, não ter agressão, segundo, de colocar aquilo que eu penso, mas também considerando que tem coisas que eu não tenho conhecimento. Internas, coisas internas eu não tenho conhecimento, eu não estou lá dentro. No clube que eu fui candidato à presidência 2 vezes, no Bahia, no caso, eu tenho certeza que eu não sei de tudo, imagine no Vitória. Entendeu? Então é aquela coisa. Eu acho que foi uma bola fora, na minha visão, a não ser que alguém me convença ao contrário, mas eu acho que isso não é pergunta para ser passada para Alex. Então, por isso que eu respondi. Tá? Mas eu posso colocar também, Tilé, porque Emerson eu conheço também, não tanto tempo quanto você, mas o que eu, nesses 30 e poucos dias de Vitória, pude acompanhar a categoria de base, junto com o Mani, o pessoal lá, pô, Marcelo Vilela agora que está, os ex-jogadores que trabalham no clube, isso é fundamental, que eu fui muito bem recebido, tanto por Emerson, Paulo Mussi, Paulo Isidoro, amigos de longas datas, né, que, pô, estão e conhecem esse DNA Vitória, né? Rodrigo Chagas, pô, Rodrigo a gente já se conhece também há mais de 20 anos, né? Tinha um período. Então isso facilita o Mário Silva. Olha, o pessoal me recebeu muito bem dentro do clube, né? E esse não, mas essa DNA... turma é muito bacana, realmente. Todos esses nomes que você citou aí, todos eles são gente muito boa mesmo. E profissionais da E maior... profissionais de qualidade, exatamente. Isso. Ricardinho, poxa, eu, olha, estou encantado e assim, Deus abençoe que as coisas continuem andando dessa maneira, para que a gente possa conquistar. Eu acho que, como na minha apresentação para os atletas, né, eu virei assim, na minha primeira aparição a eles, eu disse, ó, a partir do momento que vocês adentrarem aqui ao Barradão, só se pode falar de 2 coisas, conquistas e títulos. Acho que essa energia, você procurando isso, as coisas acontecem. E as dificuldades vão aparecer, bom, sem dúvida nenhuma, mas a gente estando nessa energia, nessa sintonia, eu tenho certeza que as coisas vão fluir e muito bem. Uhum. Bom, você tem 33 dias no clube, você já fez uma avaliação mais profunda? O que é que você está vendo? Até agora você não chegou a indicar alguém, já chegou a indicar algum jogador? Internamente a gente trabalha, né? Não, claro, claro. Estou falando sim. assim, porque tem pouco tempo que você chegou e você deve ter encontrado a estrutura pronta. Né? Mas o que é tudo pronto. O que mais me chamou a atenção, para mim, a vinda para cá e trocar, né, a ponte pelo Vitória, foi justamente essa coisa da categoria de base, do Vitória ser um clube formador e não consumidor. Isso que me despertou esse desejo de estar próximo. Está voltando a ser, viu, Alex? Está voltando a ser. Porque Bahia e Vitória deixaram de revelar. Infelizmente, os dois. Agora o Vitória voltou, desde que Paulo reassumiu, né, voltou a dedicar-se à base e os primeiros resultados já começam a aparecer com alguns desses meninos que o Rodrigo tem tido a coragem de lançar. Verdade. Coragem e também oportunidade, porque se o clube estivesse nadando no dinheiro, não iria fazer, né? Talvez esses meninos não estivessem tendo chance. Né? Mas como as dificuldades financeiras, né, as dificuldades financeiras do clube, que teve 2 gestões, eu gostava muito de uma pessoa, gosto de um dos presidentes, chamado Ricardo Davi, mas ele foi infeliz, realmente foi. É aquela coisa, eu não vou sair aqui tripudiando de Ricardo, porque
apesar de muito bem intencionado, eu ouço os funcionários do clube, até hoje falam bem dele, funcionários do clube, que ele passava pela portaria todo dia, era bom dia, como vai, bom dia, como está, está precisando de alguma coisa, quer dizer, o cara que fez um bom ambiente, mas nada deu certo, entendeu? Então, o clube passou por duas gestões, a primeira de Ivan de Almeida e a segunda de Ricardo, que realmente não deram bons resultados. Né? Isso deixou o Vitória numa situação muito difícil, voltou àquela dificuldade do passado. Então, talvez esses meninos estejam tendo chance, eu diria que quase com certeza, em função da situação. Com certeza. Da situação. Mas de repente, começa a se revelar, de repente começa a se vender, de repente começa a se fazer caixa e as coisas começam a mudar. Né? Isso é planejamento, Tilé. Isso com certeza é nessa linha. E a gente pode citar outros exemplos, né? Principalmente na minha época, na minha geração, você vê aquele momento que o Santos Futebol Clube vivia um momento difícil e lançou Diego e Robinho e a coisa depois andou. E aqui no Vitória sempre foi um clube formador de diversos atletas. Você vê aí Alex Alves, Dida, Vampeta. Então, assim, é a tradição. E que bom, né? Eu estar aqui junto com o Paulo. Paulo tem sido, para mim, um exemplo, né? Eu posso afirmar que é um ícone do futebol brasileiro hoje, assim como o Andrés é no Corinthians, assim como o Marcelo Teixeira é no Santos. Então, assim, é um gestor que milita muitos anos dentro do futebol, sabe os caminhos, e para mim tem sido uma grande oportunidade colocar isso também junto com ele, para que a gente possa ver o Vitória no lugar que ele merece. É isso que é o objetivo de todos lá. Eu torço para que você consiga fazer o seu trabalho, porque com o Paulo as coisas são muito difíceis, mas não entra também nessa não, que isso é um comentário meu. Não entra nessa não. Porque, torço para que dê certo. Por você, principalmente. Né? Obrigado, Tirana. Vai dar. Realmente é difícil. E o sujeito, quando chega quase a 70 anos de idade, né, não vai mudar mais. As pessoas ficam, poxa, mas se Paulo mudasse, seria um negócio fantástico. Mas não vai mudar mais. Com 70 anos, ninguém muda, minha gente. O cara já teve chances na vida de mudar e não mudou. Agora, com 70 que ele vai mudar? Não vai, pelo amor de Deus. Não quero, né? Aí é brincadeira. Mas, Alex, me diga uma coisa. Aí é curiosidade pessoal, para eu entender da mecânica do trabalho. Quando você chega, o que é que faz um gestor executivo? Né? Quando você chega e já encontra uma coisa praticamente pronta. Você já encontrou tudo praticamente definido. Então, a partir desse momento, o que é que você faz para que o trabalho seja bem desenvolvido? Se você não pôde, por exemplo, traçar a pré-temporada, né? Participar do planejamento da pré-temporada e tal, você já chegou encontrando tudo pronto e já em andamento, Campeonato Baiano, Copa do Brasil e tal. Então, o que é que o gestor faz a partir desse momento? É o grande desafio, né, Tiré? A gestão de pessoas, que é um negócio muito complicado. Então, assim, eu costumo dizer que eu estou entre a presidência, entre os jogadores, entre a comissão e também a torcida, né? Que eu não tive ainda a oportunidade de estar presente. E eu não posso tomar partido, eu tenho que fazer essa engrenagem andar para que não haja conflitos e não tomar partido. Isso é a grande expertise do profissional. Fazer as coisas caminharem bem, todas as partes, porque, assim, normalmente o público, né, o torcedor, acha que a gente só contrata e dispensa jogadores. Mas tem diversos departamentos. Ou amanhã, por exemplo, 8h30, eu tenho uma reunião com todos os departamentos na minha sala para direcionar o trabalho do que vai ser feito. Né? Isso é constante. Não é toda hora tem reunião. E assim, da mesma forma que a gente tem reuniões com a presidência. Então, para fluir o trabalho. Então, Tira, quando a gente chega e encontra na situação que nós encontramos, é pura e exclusivamente você gerir pessoas. Então, eu tenho um departamento de médico, que a gente tem que ter relatórios diários, tem o departamento físico, tem o departamento técnico, que é a parte de Rodrigo, eu tenho a análise de desempenho, eu tenho a logística, que é a supervisão de marca, que eu tenho que entender, e a gente organizar o que seja melhor naquele momento para o time, para o grupo que a gente vai ser feito. Então, assim, são diversas etapas que a gente tem a parte do pré-treino, o pós-treino, a nutrição. Então, a gente tem que estar... Isso
eu posso dizer que o Vitória está muito bem servido dos profissionais que estão lá. E é claro que a gente não tem que sempre não deixar entrar na zona de conforto, né? Pelo fato que nós estamos vivendo um momento bom, que a gente tem que, tem que buscar sempre a perfeição e sempre a melhorar. E o gestor procura trabalhar com pessoas, Chile, você sabe muito bem como é isso, não é fácil. Você imagina um grupo que a gente chega com mais de 50 pessoas, 50 cabeças pensando diferente. É. Então, para uma tomada de decisão, eu costumo dizer a seguinte, 2, 3 cabeças, penso melhor que uma. Então, para minimizar o erro, né, Tila? Então, a gente procura sempre ouvir todos os departamentos, saber o que está acontecendo e transmitir isso para a presidência, para estar todo mundo ciente e integrado. A comunicação dentro de uma empresa é fundamental. Isso, para mim, acho que o insucesso de muitas empresas, né, é realmente pela falta de comunicação, por tomadas equivocadas de atitudes, né, que pelo fato de você não ter se comunicado. Eu encontrei no clube anterior meu e tem a parte administrativa. A parte administrativa do clube não se conversava. O RH não conversava com o jurídico, que não conversava com o registro, que não conversava com o financeiro. Então, isso é muito complicado. E às vezes, aí a pessoa fala, mas isso não influencia em campo. Tudo influencia porque é uma questão de energia. Então, a gestão não é apenas contrata e dispensa atletas. Tem uma série de coisas que nós somos responsáveis e temos que estar sempre em cima para que a coisa flui, para nunca deixar estar na zona de conforto. Esse eu acho que é o maior desafio. E claro, quando você encontra a coisa já muito bem organizada, estruturada, como está, como eu encontrei, né? Facilitou muito o meu trabalho. Junto com também, poxa, tem o Manequinha lá, que tem sido um cara fantástico, conhecedor do clube, né? Paulo, com toda a sua experiência. E os atletas que eu encontrei, jogadores experientes, né? Como o nosso zagueiro, né? O Wallace, como encontrei o Roberto, como eu encontrei Vico, Mediano, e os meninos subindo, Pedrinho, David, Samuel. Essa mescla eu acho que é fundamental e espero que a gente possa ter êxito no final do ano, que é isso, todo mundo com essa mentalidade que eu espero que nós possamos ter a conquista tão desejada a todos os torcedores. Você tem renovações a fazer aí, do David e do Ronaldo? Estou perguntando aqui como é que andam as negociações e tal. A gente procura tratar, a gente está ciente, né, dos prazos, estamos trabalhando internamente, mas são coisas internas, com muita responsabilidade, mas pode deixar muito bem claro para o torcedor que isso está sendo muito bem cuidado. Certo. É porque houve uma pergunta aí, inclusive deve estar dando para você ler aí, porque foi a penúltima pergunta. Como é que anda, como é que anda a renovação de David e de Ronaldo? Mas, Alex, me diga uma coisa. O que foi que mais lhe impressionou? Algo lhe impressionou, apesar da situação financeira difícil, da estrutura... a estrutura não, usei o termo errado. Da situação financeira difícil. O que é que mais lhe impressionou na sua chegada e até hoje sobre o Vitória? O que mais me impressionou, Tilé, foi o comprometimento dos profissionais com o clube. Essa garotada que subiu, que conhece a essência do clube, e vivenciar o Vitória, isso me impressionou, isso me despertou, chamou a atenção. Todo mundo visando o bem do Vitória. Ninguém é maior que o Vitória. Essa foi uma das grandes frases que Paulo me colocou logo na minha chegada, né? E isso, para mim, marcou bastante e eu tenho acompanhado isso. Então, ninguém vai se crescer. O Vitória que é a grande rainha. Então, acho que isso que me despertou a atenção. Todo mundo com esse DNA Vitória. E isso foi muito bacana de ver os ex-atletas trabalhando no clube, né? Conhecedores do clube. Paulo com a sua vivência dentro do clube, com a sua história dentro do clube, isso também me despertou bastante. E eu fui, por conhecer muitas pessoas, né? Isso me trouxe uma energia muito boa, Tila. Então, tinha pessoas que eu não conheço. Flávio Tanajura, Ricardinho, todo mundo vivendo... Flávio Tanajura, uma figura humana sensacional, Flávio Tanajura. Poxa, então, para você... Ricardo Amadeu eu nem falo, porque Ricardinho eu conheci criança, jogando bola lá em casa, porque o pai, o avô, os tios, todos jogavam no baba lá de casa, em buraquinho, né? Isso durante uns 3 anos. Edmilson, sabe? Conheço o Ricardinho desde 7 anos de idade.
Menino Então, maravilhoso. então assim, Tilé, é muito trabalho. Esperamos, claro, não existe sorte sem competência, né? Então, tem muita gente competente hoje no Vitória, em todos os setores, né? E a gente veio para agregar isso, né? Os atletas vêm nos conhecendo, a forma de agir. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Fernando Neto no Paraná em 2019, sabe a forma que a gente trabalha. E isso foi muito bacana, né? Eu acho que foi passado para os atletas. Então, eles me receberam num primeiro instante, assim, meio ressabiados, mas hoje a integração vem acontecendo, a gente vem diariamente, individualmente, tratando os assuntos, os conselhos, e eu espero que isso seja durante o ano e que a gente possa ter êxito. É isso que eu mais quero nesse momento. Meu amigo, chegamos a 1 hora de live. O que me resta agora aqui é lhe desejar realmente de coração, acredite nisso, profundamente de coração, que você tenha êxito, por lhe conhecer como figura humana, como profissional. Tenha certeza plena e absoluta de seu amigo aqui, que não tem mais acompanhado tanto jogo assim, né? Eu já estou de saco cheio de futebol. O saco já esgotou mesmo, né? Então, assim, torcedor do Bahia eu sempre fui, mas nunca demonstrei isso nas minhas colocações como profissional, né? Sempre procurei distanciar uma coisa da outra. Mas, por exemplo, meu último jogo vendo o Bahia jogar em campo foi em dezembro de 2017, na Poxa. Arena Fonte Nova. O último jogo de Jean no gol do Bahia foi meu último jogo que eu fui a Fonte Nova. Eu também tenho um desgosto muito grande com as horas do futebol, porque você procura querer ajudar o seu clube e as pessoas começam, algumas pessoas maldosamente, não foram tantas assim, mas tem um grupo político lá que é uma verdadeira organização, você entendeu, né? Para não dizer aqui, que outro dia ele quase quiseram me processar quando eu disse isso. Mas é verdade. Acaba sendo uma atitude criminosa quando você só faz depreciar os outros, né? E aquela coisa orquestrada, de grupo mesmo, 30, 40, jogando tudo que era lá na internet e tal. Então eu tenho um desgosto muito grande com relação a essas André, coisas. André mandou um abração para você aí. Desculpa, poxa. Rainha, desculpa, eu esqueci de registrar. Eu tinha visto já antes, mas ela também está dizendo que está desejando sucesso para meu amigo Alex, né? Sim, Poxa, estou concluindo. Eu estou fechando já realmente a live, porque estou concluindo. Eu não vejo mais jogo na televisão, né? Mas isso não me impede de torcer para as figuras queridas que estão no meio da bola, tentando vencer honestamente. Tá? Então, mesmo vocês estando trabalhando no Vitória, como eu disse antes, eu não misturo as coisas. Eu não sou um Bahia que quer ver o mal do Vitória, né? Porque eu acho que isso é burrice ao extremo. Você querer que um se acabe e o outro fique, porque esse outro vai se acabar também. Pode ter certeza disso. O clube precisa do seu rival. Eu acho que isso é fundamental. Claro. Achei isso uma estupidez, uma ignorância. E depois o cara bota a pastilha debaixo do braço e vai querer vender comercial. Que porra é essa, Alex? É coisa de gente que não raciocina, velho. É coisa de gente que não raciocina. Então, sim, para poder fechar mesmo, deixo aqui registrado, faço questão de registrar isso. Não sou muito de fazer isso, não, mas faço questão de registrar a minha torcida, não só pelo Vitória, mas pelo Alex Brasil Futebol Clube. Tá? Obrigado, Tilé. Para que você tenha realmente um grande sucesso aí na Vitória, consiga fazer o seu trabalho, que no final do ano a gente possa realmente até comemorar, se for o caso. Porque comemorar pelos amigos eu comemoro. Não precisa comemorar por Bahia ou por Vitória, mas pelos amigos eu comemoro. Grande abraço, meu querido. Foi um prazer enorme conversar com você e de rever anos e anos depois da última. Obrigado, Tilé, pelas palavras. Eu recebo e espero que isso aconteça, essa energia boa que você transmitiu agora. Quero mandar um beijo especial para meus filhos que entraram aí. Ô pai, tá aqui, papai dando tchau para vocês aí, tá? Um beijo para toda a família. E a André registrou realmente aí o abraço e o desejo de sucesso para você. Grande abraço, viu, Alex? Muito obrigado. Bom trabalho, meu amigo, e que tudo dê certo. Obrigado, Tilé. Um beijão para você. Até a próxima. Valeu, irmão. Valeu. Muito obrigado. Obrigado, Tilé. Obrigado pela sua participação aqui na nossa live.